Olá, muito boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o líder do Solidariedade, Augusto Coutinho. Ele é de Pernambuco, já foi deputado estadual, vereador, secretário de governo, tem uma vasta experiência no Congresso Nacional, está no seu terceiro mandato de deputado federal. E aqui no meu Twitter já tem várias perguntas, eu agradeço a participação de Emilson Costa, do Rio de Janeiro, ele está sempre aqui participando do nosso programa. O Emilson quer saber, deputado, em relação a essa grave tragédia de Suzano, ele quer saber, detectores de metais e a possibilidade do porte de arma de fogo por funcionários e professores bem treinados ao seu uso em uma escola, são pragmatismo com alta possibilidade de evitarem ou mitigarem um massacre? Emilson, veja, uma coisa é você transformar isso numa realidade. É impossível. Imagine que se você tivesse a obrigatoriedade de todas as escolas no Brasil ter detectores de metais. A gente chega até muitas prisões hoje. Acho que não tem detectores de metal, então é uma coisa irreal. Infelizmente, não é isso que vai solucionar, né? Eu acho que também, eu volto a dizer, essa é uma questão episódica, é uma questão que acontece, não tem mecanismo nem legislação que você faça, no meu entender, que você vai conseguir coibir. Porque quantas escolas existem no Brasil, quantas escolas que você imagine se fosse colocado detectores de metais e, muito pior, colocar ainda pessoas armadas para defender. Aqui em Brasília nós temos o batalhão escolar. Nos Estados Unidos, depois daquele massacre em Parkland, numa escola de Parkland, as outras escolas daquela região, pelo menos ali da Flórida, colocaram 2 viaturas, no caso da escola que a minha filha estudou durante o ano, tinham 2 viaturas de polícia, uma na porta da escola e outra dentro da escola. O senhor acha que essa seria uma solução mais viável no caso? Botar ali, sei lá, o Cosme e Damião, uma dupla de policiais em cada escola, pública pelo menos? Eu acho que também não é uma coisa factível, Denise, com toda a franqueza. Eu não sei esse caso episódico aí de onde sua filha estudou, se talvez a inteligência estava em desconfiança de que ali poderia ter alguma coisa, mas eu não tenho conhecimento que nos Estados Unidos, por exemplo, todas as escolas tenham 2 viaturas naquela região da Flórida, sim, logo depois pronto. Então, alguma coisa episódica daquilo. Então, eu acho que, infelizmente, é uma coisa que não se tem como mecanismos de coibir. Porque hoje você vê, a realidade é que você pega, em municípios, por exemplo, muitas escolas não têm vigilante durante a noite e tem episódio de se roubar os computadores, televisão e tal da escola, porque não pode sequer ter uma vigilância à noite ou até mesmo condição de coibir o roubo, que é uma coisa mais... O que acontece é que mudou o perfil da violência. E, neste caso aí, além, evidentemente, de uma maneira grave, né, acabar com a vida de 8 pessoas, se roubou também a paz de muita gente e leva dúvidas mesmo às escolas. O que eu ouvi hoje é que o governo está se preparando para ser mais ativo na internet, né? Conseguir descobrir que alguém esteja preparando um ato horroroso desse antes que aconteça. Quando acontece, é um trabalho mais de inteligência, né? de investigação. O deputado, e o pior, me perdoe só, assim, para Emilson, eu acho que isso é que hoje, com esses mecanismos que a gente tem, que não são ruins, de comunicação, de informação, de tudo, isso tem a parte ruim, que eu acho que isso incentiva um pouco a pessoas que têm distúrbios emocionais, potencializa. Olha só, acho que é o termo. O Rodrigo, lá do Rio Grande do Sul, obrigado, Rodrigo, ele está dizendo aqui, acho que o povo tem o direito de se defender sobre o assunto que a gente estava discutindo aqui, sobre as armas. E o Hamilton Silva, daqui de Brasília, ele diz, boa noite, ele quer saber se a reforma da Previdência já tem maioria na Câmara dos Deputados e o presidente Jair Bolsonaro vai passar o trator. Vai. Hamilton, eu
pessoalmente, acho que o Brasil precisa de fazer a reforma da Previdência. Eu acho que a Previdência no Brasil hoje é a maior transferência de recursos do pobre para o rico. Existem distorções absurdas e essas distorções maiores é no servidor público. Como é que você pode aceitar deputados, inclusive juízes, desembargadores, ministros, poder se aposentar com um teto de R$35 mil e o trabalhador normal, que é a grande parte do trabalhador brasileiro, com um teto máximo de 5.800. Então, isso está errado. Essa equação está com... Uma média de 1.300, a aposentadoria é injusta. O ministro Paulo Guedes lhe convenceu hoje no almoço a aprovar o projeto do governo ou o senhor ainda tem dúvidas? Eu tenho todo o sentimento de que é uma matéria que precisa, pelo bem do Brasil, ser aprovada. Algumas questões me preocupam muito. Eu sou nordestino e vivo numa região que é, assim, de um Brasil muito diferente. Por exemplo, é isso que eu vou dizer, o homem do campo. O homem no campo do sul do país, do sudeste, é uma realidade completamente diferente do homem do campo do sofrido norte e nordeste brasileiro. Então, essa questão, eu acho que é uma questão que precisa ser muito discutida, porque tem uma resistência muito grande, principalmente da bancada nordestina, essa questão dos do homem do trabalhadores campo. rurais. Mas em São José do Rio Preto, na região de Rio Preto, também tem cortadores de cana. Sim, também tem toda uma... Mas eu digo, a riqueza de toda a região, entendeu, Denise? É diferente. Se você não conhece o nosso sertão pernambucano... Conheço, eu sou filha de pernambucano. Que maravilha. É muito sofrimento, né? Muita dificuldade, muita para sobreviver no dia a dia. O senhor falou em distribuição de renda do rico para o pobre, eu me lembrei que a aposentadoria rural... do pobre para o rico. A nossa previdência é o contrário. Exatamente. O pobre é que está dando dinheiro para pagar os ricos. Eu me lembrei de um caso exatamente inverso, que é a aposentadoria rural, que para mim é a maior distribuição de rendas do país. Isso não pode mudar, não? Acho que o Congresso não muda. Não muda, Zé, mas tem distorções enormes disso aí também. Precisam ser enfrentadas. Hoje você tem assiste muitas indústrias de sindicatos a dar aposentadoria a homem do campo e fraudulentas. É real. Por falar em sindicatos... Isso é verdade. Não é isso que traz o déficit da Previdência. Como também é mentiroso. A gente ouviu hoje, como eu vi uma sindicalista dizer, tem de cobrar os devedores, porque aí é que está o rombo da Previdência. Isso é mentira. Isso é uma mentira deslavada, porque hoje o que se tem de déficit de Previdência são 460 bilhões de reais, é muito dinheiro. Mas o que o que o governo tem, que consegue pegar de volta esse dinheiro, é em torno de 160 bilhões. Empresas quebradas, empresas que não têm mano. VASP e tal. E como é que vai fazer isso? Não tem nem como pagar. Não tem como fazer. Então, Mesbla, e por aí vai. Mas é um absurdo, né? Então, é um absurdo, mas aí a questão, Denise... Isso incentiva a não pagar. Exatamente, mas não é o caso e não pode se usar isso como pano de fundo, no meu entender. Sabe por quê? Porque, na verdade, a gente precisa enfrentar a realidade, porque senão o Brasil daqui a 10 anos não está pagando as aposentadorias de quem tem hoje. A gente quebra esse país, então a gente precisa ter a coragem de enfrentar isso. E por isso que eu acho que o Congresso tem uma missão de muita responsabilidade. E eu acho que é isso que eu preciso ver exatamente... esse enfrentamento, ou seja, de coisas que são e vão ser distorcidas na mídia, não na mídia, eu digo na mídia social, né? Vão ser distorcidas. Vai ser uma guerra. E para isso, para que o parlamentar tenha coragem de aí sacramentar o Mas seu voto. Mas o Congresso terá força para mudar a aposentadoria do serviço público? Eu acho que sim. Segundo o próprio ministro Paulo Guedes, o serviço público aqui o judiciário aposenta com uma média de R$29 mil. O Congresso Nacional, R$22 mil. Absurdo. E o Executivo, R$8 mil. E o assegurado da Previdência,
1.300 que e você vê um militar, você, por exemplo, pega o militar, que é outra coisa que tem de se botar na cabeça. E eu disse isso, tive a oportunidade de dizer ao presidente da República. Presidente, pensar em reforma da Previdência, tirando militar junto, nem se inicia a conversar. Ou faz de todo mundo, ou não faz de ninguém. Não dá para a gente pedir sacrifício. Ou seja, vai esperar então chegar. Não, vai se votar a admissibilidade, que eu acho que é importante, e espera chegar, que vai chegar no dia 20. Né? Pelo menos é a promessa. Assim, então não vai ter descompasso nisso, não. Aqui tem uma pergunta, o senhor falou em sindicato. O Emilson, que já fez outra pergunta, tem mais umas dele aqui, ele falou: o partido do senhor é praticamente fundado e comandado pelo sindicalista Paulinho da Força. Assim sendo, eu lhe pergunto, o senhor acha que eu devo ser obrigado a contribuir com o sindicato da minha categoria profissional, ou ele deve tentar me convencer a ser seu contribuinte? Eu acho que ele tem de tentar convencer a ser contribuinte, não tem de ser obrigado. Então, o senhor concorda com esse projeto que o governo mandou agora? Acho que esse projeto, esse projeto é muito mais complexo. Mas ontem, por exemplo, o Paulinho, que é o meu presidente, aliás, é um amigo que eu construí na política, e é um cara que muitas vezes as pessoas podem não gostar de Paulinho, mas Paulinho tem uma coisa que é fantástica de um homem público. Ele é um homem de palavra, e é um homem de posições claras. Verdade. Então, eu sou o fundador do partido, mas, por exemplo, Denise, e aí também é uma questão que é verdadeira, eu votei a favor da reforma trabalhista. E Paulinho, todo mundo sabe que trabalhou contra a reforma trabalhista. Ele sempre respeitou muito, não só a mim, como todos os companheiros do partido. Mas voltando aí, e eu acho que ontem eu estava conversando com o Paulinho e ele tem uma cabeça muito boa quanto a isso, inclusive. A intenção do sindicalismo moderno não é de impor nada ao trabalhador. Eu acho que tem de ser negocial. Você hoje faz a gente votou uma nova legislação trabalhista em que o negociado vale mais do que o legislado. E essa mesma tese, ela deve vingar também para as contribuições. Agora, deve-se acabar com os sindicatos? Jamais. Nem acabar com os sindicatos patronais, nem acabar com os sindicatos dos trabalhadores. O sindicato é importante, o sindicato é fundamental na democracia. Agora, não pode ser imposto, não pode ser uma coisa comercial como virou, porque a gente discutia em torno de 3 bilhões de reais a cada ano de imposto sindical. Então, virou uma indústria, que era custo que se tinha por quanto custava um sindicato. E não era só do trabalhador, não. Era também do patronal. Então, isso tudo precisa ser reavaliado. E eu volto a dizer, a cabeça que eu vejo de Paulinho, que é presidente da Força Sindical, é uma cabeça de uma modernidade nesse sindicalismo, entende? Inclusive de fazer, dentro dessa tese, do negociado direto do sindicato com o trabalhador. E para que ter governo no meio disso? Não tem necessidade de governo estar no meio disso, Zé. O trabalhador ele precisa se sentir representado pelo seu sindicato e, por isso, ser estimulado a contribuir. Então, eu acho que é uma inversão que muitas vezes a gente faz no Brasil, de exigir e daí cria todas essas distorções. Então, Nilson, eu acho que é completamente possível você ter os sindicatos cooptando o trabalhador pela sua representatividade e não exigindo disso. Os sindicatos eles vão passar por uma transformação muito grande. O primeiro golpe foi esse, que o golpe no sentido de pegar direto a renda do sindicato, esse que o deputado Coutinho está falando, sobre o fim da contribuição obrigatória. Chegava a 18 bilhões de reais dividido ali por pouco mais de 5 mil sindicatos. Você pagava e nem sabia para quem, qual era o seu sindicato. Agora, a novidade é que o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória, né, que impede o desconto na folha de pagamento, que é outro
Outra dificuldade é que esse nome golpe ficou muito complicado. É que eu acho, sabe... Não é um golpe político. Eu acho que, inclusive, eu acho mas que... Só para completar, o sindicato, daqui para frente, ele vai ter que se explicar e vai ter que representar, senão ele deixa de existir. Né? Também acho. E não deixa de ter fiscalização. Isso. Porque, veja, tem coisas que seja ou no sindicato do trabalhador ou no patronal que às vezes a gente vê que fica de cabelo em pé. O sindicato patronal também acusa. Nossa. Olha, o Flávio de São Paulo, ele fez a pergunta aqui sobre a maioria de votos da reforma da Previdência. O deputado Augusto Coutinho já respondeu. É que o ministro Paulo Guedes disse que só faltavam 48 votos. Eu já fiz essa conta de frente para baixo. Falta muito mais. O senhor perguntou para ele, o senhor chegou a dizer para ele hoje, olha, ministro, essa sua conta aí está meio truncada. Sabe de nada. Mas, olha, tem essa conta, né? Mas o governo precisa refazer, e fazer bem feito, porque é uma matéria que precisa ser, no meu entender, precisa ser bem formulada, mas precisa ser aprovada pelo Brasil. E outra reclamação aqui é de que uma telespectadora, que não disse o nome nem da cidade, mas reclamando de que toda a tragédia se joga nas costas do presidente Jair Bolsonaro. Não é, não. Tem ninguém jogando essa tragédia nas costas dele, não. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e voltamos aqui no Frente a Frente.